Toda a honra seja dada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua misericórdia ilimitada, que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da sua família, da família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, reinando, Ele está agindo na minha vida e na sua vida. Ele tem um grande propósito para nós, e isso é maravilhoso. Eu quero orar, Pai, te louvamos por essa noite, te louvamos pela sua presença aqui, te louvamos porque o Senhor veio, se sacrificou para que nós fizéssemos parte dessa família linda, da sua família, Jesus. O Senhor tem um grande propósito para a sua igreja, o Senhor tem um grande propósito para os seus filhos, para as suas filhas. Senhor, eu quero pedir que essa noite eles tenham revelação da sua vontade, eles tenham revelação do Cristo na cruz, eles tenham revelação da sua morte, da sua ressurreição, e que isso possa animar a sua igreja, possa dar propósito a ela, possa realmente fazer com que seus filhos foquem naquilo que é essencial nos dias de hoje. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quantos de vocês já fizeram uma comida bem gostosa e ninguém estava com fome quando a comida ficou pronta? Você chamou, as pessoas demoraram para ir para a mesa, depois comeram um pouco por educação, porque estava todo mundo de barriga cheia, e você fez aquela comida com todo capricho, com toda dedicação, e ninguém quis comer aquilo. Ou comeu a sua comida de uma maneira apenas educada. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Pois é, fazer comida para quem não está com fome é uma coisa complicada, não é? Eu quero contar uma experiência para vocês. Muitos anos atrás, eu e o pastor Fred fazíamos em nossas férias campanhas de King's Kids. E numa delas, nós fizemos na fronteira, nas 3 fronteiras, Paraguai, e ali nós tivemos uma experiência muito interessante. No dia de folga, as crianças podiam, era uma festa, elas podiam comprar o que elas queriam, elas comiam o que tinham vontade, nós saíamos normalmente para passear, e ali elas compravam os seus lanches, e nesse dia era um dia de comer porcaria. Normalmente era assim, porque durante a campanha de King's Kids, eles comiam comida de verdade, comida saudável. Comiam frutas, comiam comida mesmo. Então, nesse dia de folga, normalmente, eles gostavam de comer batata frita, hambúrguer, tomar Coca-Cola, eles comiam chocolate, sorvete, eles amavam comprar fandangos e Doritos, aqueles salgadinhos de pacote. E um dia era nosso dia de folga e nós fomos para as cataratas levá-los para passear. E assim foi o nosso dia. Eles comeram, se muniram, encheram a mochila de um monte de comida desse tipo que eu acabei de descrever. E quando terminou o dia, nós, para fechar com chave de ouro, nós levamos todos para o McDonald's, que era o pedido geral da criançada. Todo mundo queria comer no McDonald's. Então, e estava muito calor aquele dia, muito calor. Então, vocês estão imaginando aquelas crianças comendo todo esse tipo de comida, cachorro quente, salgadinho, biscoito, tudo ruim, alfajor. Eles estavam comendo um monte de coisa.
E aí, no final, nós fomos para o McDonald's e eles comeram muito, mas assim, muito. Tinha alguns meninos que pediam assim, 2 números, entendeu? 3 números. Eles comiam muito. Então, o que aconteceu foi que, ao final desse lanche, quando nós estávamos todos indo para o ônibus, um ficou para trás. E nós fomos procurar saber onde estava aquele menino. Ele estava no banheiro. E ele estava passando mal, porque tinha comido muito. Então, esperamos, né, toda aquela situação, né? Ele vomitou muito, teve diarreia, antes de sair do McDonald's. E nós fomos para a nossa base, e no dia seguinte, metade do acampamento estava doente, intoxicado de comida. E foi, assim, um verdadeiro hospital. Nós colocamos no refeitório, que era o lugar maior ali da nossa base, fizemos tipo uma enfermaria, com ventiladores em todo o ambiente, e para tentar, medicando, né, as crianças, mas foi uma verdadeira aventura. E quando eu estava orando sobre hoje, sobre essa palavra, eu me lembrei muito desse dia e dessa intoxicação alimentar. Por que eu me lembrei? Porque eu tenho, ao preparar e orar por esse dia, eu comentei que difícil é pregar para uma igreja ou um povo infoxicado. O que é infoxicado? É intoxicado de muita informação. Chama infoxicação. Então, essa intoxicação de informação, ela é ruim. A internet, ela é muito boa, graças a Deus, tem coisas muito boas. A informação, você hoje tem acesso a todo tipo de informação. Isso é bom para o nosso crescimento. Você hoje pode fazer muitas escolas online. Você pode estudar, fazer faculdade online. A internet, ela abriu os horizontes e isso, de certa maneira, é muito bom. O lado ruim dessa história é que todos nós, intoxicados de informação. Nós estamos comendo muito e nós estamos nos alimentando com todo tipo de comida. Agora, voltamos à história que eu acabei de contar. O que as crianças comeram não estava estragado. Elas comeram algumas coisas que não eram comida de verdade, mas não estava estragada. A comida em si não estava estragada. O erro ali foi realmente a mistura de alimentos. Aquela mistura de muito alimento diferente um do outro é que fez mal ao organismo daquelas crianças. E, às vezes, nós estamos assim também. Nós estamos nos alimentando com todo tipo de informação, então nós buscamos informação, nós ouvimos todo tipo de ministro, nós visitamos todas as igrejas e nós vamos nos infoxicando, nos enchendo de informação e vamos ficando saturados, intoxicados. Há outro erro, voltando à nossa experiência naquele acampamento, foi que as crianças comeram em grande quantidade. Elas não comeram um pouco, elas não tiveram uma medida, elas não tiveram uma sabedoria na hora de escolher a quantidade de alimentos. Elas foram comendo, depois de um dia de se alimentar muito mal, elas se alimentaram ainda mais dentro daquela lanchonete. E nós também não estamos dosando a quantidade de informação. Pastor, você está me distraindo.
Então, aqui é tudo ao vivo e a cores. Pastor está fazendo sinal para mim, está me distraindo. Leva ele ali, ó. Então, nós estamos nos alimentando em grande quantidade. Quantas vezes no dia você ouve uma palavra, você entra nas redes sociais, quantos posts você vê por dia? Isso é uma infoxicação, isso é uma intoxicação espiritual. E a outra coisa, voltando à nossa experiência, a terceira lição que eu tiro disso é que eles estavam de barriga cheia, mas não necessariamente alimentados. Entendem o que eu quero dizer? E às vezes isso está acontecendo conosco, igreja. Nós estamos comendo de tudo, estamos saturados, estamos cheios, não estamos aguentando mais ouvir nada e nós não estamos alimentados. Essa foi a sensação quando eu estava orando hoje para compartilhar a palavra. Que mundo nós estamos vivendo? Irmãos, e nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele te escolheu, Ele está de olho em você. Você é o escolhido, você nasceu para essa hora, para agora. Você não pode perder o foco, você não pode ficar intoxicado, porque a intoxicação, ela interrompe. Ela interrompeu, por exemplo, toda a nossa agenda daquela semana. Essa intoxicação interrompeu os projetos, interrompeu as nossas apresentações, interrompeu o bem-estar das crianças. A intoxicação, ela interrompe aquilo que para onde você estava indo, aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Então, eu venho hoje com um alerta de que nós precisamos parar de nos intoxicar. Vocês têm... Não é errado ouvir, não é errado visitar, não é errado ouvir uma live ou ver uma live, não é errado. Mas, irmãos, é muita informação, é muita informação. Então, está todo mundo muito cheio, sem fome nenhuma, mas não estão alimentados, porque não estão comendo, às vezes, comida de verdade. Ou estão comendo comida de verdade, mas estão misturando tudo. Você já comeu uma feijoada e comeu peixe junto no mesmo dia? Difícil. Entendeu? São alimentos totalmente diferentes um do outro. Os dois são muito gostosos, porém, misturados, são muito ruins. E é isso que está acontecendo hoje. E eu quero trazer esse alerta para você, porque eu quero você ativo, eu quero você no caminho, eu quero que você perceba que Deus está chamando a sua atenção, que Deus está trabalhando na sua vida para um propósito enorme e você não pode se intoxicar. Você não pode fazer isso agora. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler alguns trechos. Do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Nós vamos ver algumas passagens onde Jesus se refere a Ele mesmo como o pão que desceu do céu, o pão vivo. E como esse capítulo, ele nos convida a comermos dele, a nos alimentarmos de Jesus. O problema é que, como eu disse, quando nós não estamos com fome, nós não vamos querer buscar alimento, porque nós já estamos saturados. A outra coisa é que, vamos ler primeiro, capítulo 6, versículo 33, disse: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos esse pão. Dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós
Me vistes e contudo não crestes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por que que você não pode se intoxicar? Porque, irmãos, essa quarentena ela vai passar. Esse tempo de ser trabalhado por Deus, de ser preparado por Deus, ele vai passar. E agora eu quero começar a te preparar para o que vem pela frente. O que vem pela frente é um tempo glorioso. O que vem pela frente é um tempo maravilhoso. É um tempo onde Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida de uma maneira como você nunca experimentou antes. Você é a mão de Deus, você é as pernas dele, você é a boca dele, você é o enviado de Deus a esse mundo. Mas como servir a um Deus intoxicado? Se você está intoxicado, passando mal, confuso de tanto alimento que você comeu. Uma pessoa que está recebendo palavra, está estudando aqui e ali, fazendo N escolas, N cursos, ouvindo N pregadores ao mesmo tempo, na quantidade errada, misturando tudo no mesmo dia. É confuso, gente. Não é bênção, isso é confusão. Então, como você vai ter uma palavra genuína, uma palavra certeira, uma palavra diretiva de Deus, se você está se intoxicando, se você já ouviu tanta coisa e você já não sabe mais, isso te confundiu, você já não sabe mais nem o que Deus te chamou para fazer. A gente perde até um pouco da nossa identidade quando nós estamos ouvindo tantos ministros assim. O texto segue lá no versículo 53, diz assim, do capítulo 6. Jesus disse, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. Não é comida de mentira, é comida de verdade. Jesus é o pão da vida. Ele é a comida. Essa semana eu fiz um pão. Eu fiz o pão, não comprei o pão. Trouxe aqui para os missionários. É um pão gostoso, eu gosto muito. E é bem diferente de você passar na padaria e comprar o seu pão. Mas é mais fácil passar na padaria e comprar o seu pão. Então, o que nós estamos fazendo espiritualmente? Nós estamos fazendo isso. Nós passamos ali, visitamos um site, navegamos por ele, entramos numa rede social, ficamos horas perdendo tempo ali. E nós pegamos um alimento que é mais fácil do que você pegar a palavra de Deus. E você, junto com o Espírito Santo, você preparar a sua comida. Você fazer a sua comida. Você comer de Jesus. Você se alimentar dele. Igreja, você que está me ouvindo hoje, você precisa se alimentar de Jesus. Não é parar, zerar, não é que é pecado, não é que é errado, e não é que não é para você nunca mais entrar numa rede social, ou visitar um site, ou ouvir pregações. Não é isso. Mas faça isso eventualmente. O que nós estamos fazendo é que nós nos alimentamos assim todos os dias e, eventualmente, nós vamos a Jesus, nos alimentar dele. Isso está trocado e isso precisa ser consertado. Diz, quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta viverá
por mim. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Não adianta, não substitui ficar nas redes sociais, não substitui ficar infoxicado e sair para fazer a obra de Deus. Não substitui o ir à presença, gastar tempo, preparar o alimento e se alimentar de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Ele é o pão da vida. O Espírito Santo, ele vem e ele revela Jesus a mim e a você. Se você gastar tempo, eu gastei muito mais horas fazendo aquele pão essa semana do que pegando o meu carro e passando na padaria para comprar. Sim, gasta mais tempo, mas é comida de verdade, é pão vivo do céu. O que você vai receber para você e o que você vai poder dar para os outros é de muito mais qualidade. Então, nós precisamos, igreja, parar de ficar só comendo aqui e ali, misturando palavras, misturando visões, misturando estratégias, misturando... Cada igreja foi chamada para um determinado propósito. E glória a Deus pelas igrejas. Mas elas são diferentes. Eu fico pensando no pastor que a Bíblia descreve, reunindo o rebanho e levando a um lugar de pastos verdejantes para se alimentar. Hoje em dia, está difícil reunir o rebanho e levar a um lugar de tranquilidade, aonde, ali, em segurança, aquele rebanho vai comer uma comida boa, uma comida saudável, uma comida que é para aquele rebanho, um terreno aonde o pastor teve o cuidado de procurar, de se antecipar, ver que aqui tem comida, vou trazer meu rebanho para cá. Hoje não, hoje está difícil reunir o rebanho, porque as ovelhas, elas estão comendo, cada uma aonde quer. Nós temos comida espiritual para todo tipo de cristão. Nós escolhemos, as pessoas estão escolhendo a palavra que ouvir. Se eu perguntar para as minhas netas o que elas vão querer comer, elas vão querer comer iogurte, sorvete, doce, chocolate, pãozinho. Elas não vão pedir arroz e feijão. Elas são crianças ainda. Elas vão pedir o que elas gostam, não o que elas precisam. E nós precisamos amadurecer, porque o tempo está próximo, esse tempo em que Deus quer te usar de maneira poderosa. Você é o escolhido. É por isso que você precisa se alimentar bem. É um pão, é uma comida que vai te permitir andar muitas milhas com Deus. Fazer muitas coisas com Ele. Porque Deus não nos chama de servos para nós trabalharmos para Ele. Ele quer que nós trabalhemos com Ele. É diferente. Você é filho, você é amigo de Deus. Mas nós estamos como criança, muitos estão como criança, comendo o que gosta, ouvindo o que lhe convém. Irmãos, que não seja assim entre nós. Que não seja assim. Que a gente se alimente de Jesus Cristo, o pão da vida. Que a gente vá à palavra. Que ir à rede social seja eventual. E que esse alimento seja diário e não o contrário. Esse diário e esse eventual. Não. Vamos trocar. Vamos fazer o que é certo. Esse alimento, ir a Jesus, gastar tempo em oração, em leitura, ou meditar nessa palavra. Jesus é o pão vivo. Quem se alimenta de mim, viverá por mim.
A vida que eu vivo agora, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo a vida de Cristo Jesus, a minha nova natureza, eu vivo para Ele, eu morri para mim mesmo. Lembra lá em cima que ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nossa nova natureza é para que a gente viva para Ele e não para nós mesmos. É por isso que não é bom nós escolhermos, como crianças, o alimento que a gente quer comer, mas o alimento que a gente precisa. Aquele que vai dar força, que vai dar vigor, que tem todas as proteínas que vão realmente alimentar a nossa vida. Irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, estar às portas. O que está às portas? Esse avivamento, essa igreja gloriosa que Deus quer levantar. Nós não devemos ficar em rede social e em nossas casas esperando Jesus voltar. Não é para isso que nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando porque há muito ainda para fazer nessa terra. Ainda há muito trabalho para nós. Nosso Pai quer te usar. Quer se manifestar através de você. Aquilo que você sempre quis. Ver a unção de Deus sobre a sua vida. Ver Deus se mover pelo Espírito Santo através de você, pela sua boca, pelo seu abraço, respondendo a sua oração, você sendo usado como um profeta para as nações, para essa cidade, para esse país. Está às portas. É para isso que nós estamos sendo preparados. Não é para ir morar com Jesus no céu, não. Ainda há muita coisa para se fazer aqui. O nosso descanso não é agora. Irmãos, eu louvo a Deus pela Igreja Vida Rio. Como eu sou feliz aqui. Eu sempre falo isso e é de coração. Eu sou feliz. Que família linda. É uma família apaixonada. É uma família verdadeira. Que realmente vive o que diz, o que se prega. É uma família unida. É uma família de relacionamento. Olha, eu poderia ficar aqui falando tantas coisas que eu admiro nessa família. Mas tem uma coisa que nós precisamos melhorar. Uma eu vou dizer hoje. É o conforto. Conforto não é sinônimo de bênção. Conforto é distração. Entende, irmãos? O que é o conforto? Estou gostoso na minha casa, Jesus está me abençoando com a minha família, está tudo bem, mas como é difícil levantar, sair num dia de chuva para ministrar. Como é difícil, às vezes, no meio da semana, você já está cansado, ligar para alguém que você sabe que seria uma bênção, o seu telefonema, seria a resposta da oração de muita gente. Se preocupar, passar um texto, uma mensagem, ligar, falar, participar. Nós não podemos nos acostumar, está gostoso esse tempo em que nós estamos participando do culto em nossas casas. Mas quando isso acabar, nós não podemos nos acostumar com esse tempo presente e ter preguiça para sair. Ter preguiça para assistir as pessoas. Moisés, ele subiu um monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, em comunhão com Deus, recebendo revelação, a lei de Deus. Ele queria dar ao seu povo. Que reunião gloriosa, que tempo maravilhoso. Mas teve uma hora que Deus falou para ele, Moisés, está maravilhoso esse tempo aqui comigo. Eu amo ficar com você nessa comunhão. Eu amo te dar revelação. Eu tenho tanto mais para te dar. E isso Deus está falando com você. Eu tenho tanto mais para te dar. Eu tenho tanto mais para te revelar. Eu tenho tanto mais para te mostrar. Mas você precisa descer. Você precisa descer porque o povo já está fazendo besteira lá embaixo. O pessoal já está sem liderança lá embaixo. Já não sabe mais o que fazer, está confuso.
estão fazendo bezerro de ouro, já estão entrando em idolatria, já estão confundindo as coisas, já estão de um lugar de bênção, já estão indo para um lugar ruim. E há tanta gente perto da gente assim, que está confuso, que também está intoxicado de tanta coisa. Um país dividido, às vezes, vamos orar pelo nosso país. A gente não sabe o que a gente, se fica, se sai, se faz, se não faz. Vamos orar, vamos abençoar nossos governantes, para que eles tenham sabedoria de Deus. Mas o mundo, a sociedade está confusa. Igreja, você não pode ficar confusa. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Como é que a igreja vai ficar confusa? Mas essa infoxicação, ela pode te confundir. Então, é hora da gente saber que esse tempo vai passar. Eu estou numa preparação, um tempo glorioso da igreja dos últimos dias, a igreja gloriosa, da dupla unção, vai se levantar. Esse é você. Mas nós não podemos ficar de barriga cheia. Sabe que comer muito dá preguiça. Às vezes a gente está assim. Espiritualmente eu estou falando, tá, gente? Nós precisamos estar alerta, focados, porque há muito para fazer com Jesus nesse mundo. Amém, irmãos? Eu quero animar o seu coração. Eu quero trazer você para o centro. Eu quero pôr você no caminho. Eu quero levar você, eu estou trazendo você hoje a um pasto verdejante. Eu estou te dando comida. Vamos lá, gente. É para mim e para você. Vamos se alimentar de Jesus. Vamos realmente cavar fundo, deixar a palavra falar conosco. Mas não só isso. Eu admiro quantos irmãos, todos, têm tanta comunhão com Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Desde que esse ano começou, o que Jesus fez no seu coração que trouxe mudança? Que mudanças foram essas? Porque não adianta eu ficar no monte, não adianta eu ter horas de comunhão, se isso não produz uma mudança no meu coração, e isso não me leva a sair e a mudar. Quanto mais perto eu estou de Jesus, mais Ele me leva às pessoas. É impossível estar em comunhão íntima com Jesus e não querer estar com as pessoas. É impossível. Porque na comunhão, Ele partilha do seu coração. E Ele tem um coração para as pessoas. Ele morreu por muitos. O sangue dele foi derramado por muitos que ainda estão lá fora, esperando eu e você. Um telefonema, irmãos. Na quarentena nós podemos cumprir o ID de Jesus? Podemos. Nós podemos cuidar de quem está perto? Podemos. Quem é que está mais perto de você esses dias? Eu quero desafiar você essa semana. Primeiro, eu quero pedir que você escreva num caderno seu. Escreve o nome, escreve qual foi a mudança que ocorreu na sua vida do começo desse ano até agora. Escreve. Se não houve mudança, busca, cava, se alimenta de Jesus, porque Ele está preparando a gente. Essa preparação está mudando a gente. Está preparando a gente para esse tempo glorioso. Então, busca essa mudança. E quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Isso extrapola da minha vida. E vai mudando.
quem eu toco, quem eu ministro. Quero desafiar você essa semana. Cuida de alguém. Você está cuidando de alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Sua resposta foi sim. Amém. Continua. Você não está cuidando de ninguém? Cuide de alguém essa semana. Ligue para alguém essa semana. Se importe com alguém essa semana. Evangelize alguém essa semana. Mostre o amor de Jesus a uma pessoa essa semana. Seja por vídeo, seja por um telefonema. Vamos ficar em casa, mas vamos cuidar de quem a gente pode cuidar. Amém, irmãos? Para terminar, eu quero ler. Muito antes, Efésios 1:4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. Então não tem desculpa nenhuma. Não temos desculpa. Ele nos vê santos. Ele nos vê saudável. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Essa noite você vai dizer não para toda depressão, para toda angústia, para todo pecado, todo vício, tudo aquilo que está amarrando, toda procrastinação. Você vai dizer não. Porque Jesus morreu na cruz por você, para te fazer são. E aí diz, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor, de uma vez por todas. Eu quero dizer a você, Deus te ama. A condenação, a culpa não vem dele, mas ele sabe nos levar a um lugar de arrependimento. Eu creio, eu tenho me arrependido tanto de tantas coisas, irmãos. Eu quero ser como Jesus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me salvou. Então, eu não quero viver para mim. Eu não quero fazer o que eu tenho vontade. Eu quero viver para Ele. Eu quero fazer a vontade dEle. E às vezes eu me lembro, Jesus, naquela hora, naquele dia, não era para eu ter ficado, era para eu ter ido. Eu quero viver para Ele. Foi para isso que Ele me cobriu com o seu amor. Efésios 1:20 diz que Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se num lugar de honra no céu, aonde Jesus está. Jesus não está dormindo, Jesus não está cansado, Jesus está sentado num lugar de honra no céu, a mão direita de Deus. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Jesus não só morreu por mim e por você, Ele ressuscitou por mim e por você. Ele reina hoje, Ele está atuante na minha vida e na sua, nos preparando para dias mais gloriosos. Irmãos, vamos focar. Vamos focar. Foca no que é essencial. Come, se alimenta do pão do céu, Jesus Cristo. Para de comer aqui e ali. Para de comer comida expressa. Gasta tempo. Gasta tempo com alimento com que Deus quer te alimentar. Deixa o bom pastor te levar a um lugar onde o alimento é saudável. Amém, irmãos? É isso que eu quero para você, ver você voando com Cristo, sendo, um parceiro do Espírito Santo nesses dias. Mas para isso,
nós precisamos de uma desintoxicação e nós precisamos orar para ver o que Deus tem para nós. Que tipo de alimento? O que ver, o que ouvir, quantas vezes, a quantidade, aquilo tudo que eu ministrei hoje. Amém, queridos? Vamos orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos, aí aonde você está. E se você hoje entrou nesse culto, nessa reunião online, você está conhecendo Jesus nesses dias. Eu quero dizer, Jesus te ama muito. Você faz parte dos escolhidos, você não está aqui à toa. Você não está ouvindo à toa, você não está assistindo à toa. Ele tem um propósito e um plano para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida o fim de todo pesadelo e de toda perturbação noturna. Porque Cristo Jesus tem paz para você. E eu repreendo tudo que se levanta contra a paz de Deus no seu coração. Eu repreendo o espírito de confusão em nome de Jesus. E eu te abençoo em nome daquele que vive, reina e está agindo na sua vida. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou e vive e se importa com você. Eu quero orar e abençoar. Pai, eu abençoo a sua igreja, eu abençoo cada um que hoje está aqui ouvindo, vendo, realmente sendo ministrado com essa palavra. Queremos ser alinhados ao seu coração. Não queremos ficar confusos vendo tantas coisas e ouvindo tantas coisas. Nós queremos nos alimentar do pão vivo do céu, Jesus Cristo. Senhor, perdoa-nos pela falta de diligência, pela falta de correspondência muitas vezes. Quando o Senhor nos faz lembrar uma pessoa e nós deixamos passar. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós sentimos aquele convite sussurrando em nosso ouvido para sentarmos e abrirmos a Bíblia. E nós negligenciamos, porque preferimos ficar no celular. Perdoa-nos, Senhor, por esse tempo perdido. Perdoa-nos pela falta de disposição às vezes. Perdoa-nos por cedermos para nossos sentimentos, para nossa vontade manhosa e não fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Perdoa-nos, Senhor, essa noite. Nós realmente queremos ser pessoas de Jesus. Não só ser pessoas de Jesus, mas como ser pessoas que carregam Jesus. Queremos ser pessoas que são fáceis para o Espírito Santo. Pessoas que o Espírito Santo não precisa implorar, não precisa implorar para nós correspondermos. Queremos ser pessoas de uma pronta obediência. Senhor, sara nossos ouvidos, desintoxica a nossa alma, o nosso espírito. Cura a nossa vista, porque nós estamos vendo coisas terrenas, quando o Senhor quer nos mostrar coisas celestiais. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós oramos com toda a sinceridade do nosso coração. Não nos permita permanecer como estamos.
Muda algo em nós. Irmão, pede para Jesus mudar algo em você. Eu peço isso todo dia. Com certeza tem coisas que o Espírito Santo quer mudar em mim. Por isso eu oro, muda o que precisa ser mudado em mim. Perdoa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós todas as manhãs. Te agradecemos, Jesus. Amém e amém. E, irmãos, eu quero animar o seu coração, porque hoje é um dia de arrependimento, um dia de alinhamento. Mas, sabe, Jesus, ele não fica magoado com a gente, ele não fica triste. Ele está animado com o que tem pela frente. Então, isso que eu tenho falado hoje, não é para te deixar para baixo, é para animar você, é para que amanhã o seu dia seja diferente, e essa semana seja diferente. E você possa experimentar a grandeza do que Deus quer te mostrar. Um dia, não muito tempo atrás, peguei esse celular e eu falei, acho que eu quero ver alguma coisa aqui. Espírito Santo, eu queria ver uma coisa que fosse me inspirar. Eu falei isso, irmãos, confesso. E eu fiquei um pouco parada, esperando o Espírito Santo me falar. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, aqui não tem o que você está buscando e nem o que você precisa. Vem se alimentar de mim. Vem se alimentar de mim. E eu fui, irmãos. Foi a melhor coisa que eu fiz. E eu estou cada vez menos aqui. E cada vez mais aqui. Deus te abençoe. Um beijo, boa semana, igreja.